A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia. E o verso que nós vamos meditar hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 48, onde a Bíblia diz assim: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Amém? Então, quero falar nesta manhã sobre as coisas perfeitas, algumas coisas perfeitas. Primeiro, Pai Celeste. O Pai Celeste é um Pai perfeito. Eu não sei o seu Pai na Terra, talvez ele tenha algumas imperfeições, porque na Terra não existe ninguém perfeito como Pai. Mas o Pai Celeste é um Pai perfeito. Então, o perfeito Pai Celeste. Ainda em Mateus 21:16, Jesus também fala do louvor perfeito. Jesus diz assim: não lhe disseram, ouve o que eles dizem? Jesus lhe disse, sim, nunca lieste pela boca dos pequeninos meninos e das crianças de peito tirasse o perfeito louvor. Então, louvor perfeito. Marcos capítulo 5, verso de número 15, a palavra de Deus nos menciona outra coisa perfeita. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Juízo perfeito. O homem estava com seu juízo perfeito. Depois de ter um encontro com Jesus, ficou com o seu juízo perfeito. Lucas, capítulo de número 6, verso de número 40, diz: o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Portanto, Jesus é o mestre perfeito. Perfeito mestre, que é Jesus. Então, basta o discípulo procurar ser como seu mestre. Em João, capítulo 17, verso de número 23, a oração sacerdotal de Jesus diz: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. A unidade perfeita é quando Deus está em nós e o Pai está em Deus e eles dois habitam no crente. Portanto, o crente tem perfeita unidade. Atos, capítulo 3, verso 16, diz: e pela fé no seu nome, fez seu nome fortalecer a esse que vede, conheceis, a fé que por ele deu na presença de todos vós essa perfeita saúde. O coxo que ficava na porta do Templo Formosa, depois de Pedro ter tomado a mão dele e dito: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus levanta e anda, o homem ficou com a saúde perfeita. Que coisa maravilhosa, não é? Só Cristo é que pode nos dar uma saúde perfeita. Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, também diz da outra coisa que é perfeita, a vontade de Deus. Diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita. Efésios, capítulo 4, versículo de número 13, diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Jesus é o varão perfeito. E também nós vamos encontrar, além do varão perfeito, o homem perfeito. Colossenses 1, versículo de número 28, diz: a quem anunciamos e demonstramos a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. O homem se torna perfeito em Jesus Cristo. Mas a Bíblia também nos declara que as Escrituras nos aperfeiçoam. 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso 7,
diz para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Através da Escritura, o homem de Deus se torna perfeito. Hebreus 7:28 diz que Jesus foi constituído filho perfeito. Jesus é o filho perfeito e que Jesus entrou num tabernáculo perfeito. Hebreus 9:11, mas vindo o sumo sacerdote dos bens para maior e perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, perfeito. Tiago, capítulo 4, verso de número 2, nos fala da obra perfeita. Tiago, capítulo 4, verso de número 2, Tiago 1:4, diz, tendo, porém, a paciência, sua obra perfeita. A paciência é a obra perfeita. Tiago 1:17 nos fala também que todo dom perfeito vem dos Pai das luzes. E Tiago 1:25 diz a lei perfeita. Por último, 1 João 4:17 e 18 nos fala do amor perfeito. Amém? Então que nós possamos buscar as coisas perfeitas. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. 15 coisas perfeitas. Que Deus te abençoe.